A mãe, ela já carrega uma culpa com ela 24 horas, porque a gente tudo que a gente mais ama na vida são os filhos, né, eles são tudo, eles são nossa prioridade, eles são o nosso combustível, então, a gente nunca acha que tá sendo bom o suficiente, né. Sei bem E como é isso. pois é. E agora eu vou tentar também não me emocionar, porque eu também Hum. sou emotiva, né. Mas falando deles, eu tento o melhor. Tem dias que eu sou uma excelente mãe, tem dias que eu sou uma excelente empresária e preciso ser um pouquinho ausente como mãe, tem dias que eu consigo conciliar ali, ser boa na parte materna, como esposa, como empresária. E tem dias que a gente não consegue, e tá tudo bem, né. A gente vê muito hoje nas redes sociais, pessoas que postam uma vida perfeita, que ela consegue dar conta do corpo, da casa, do casamento, e elas postam muito a parte bonita, mas eu não acredito que tudo seja perfeito. Eu não acredito em perfeição. Eu acredito em pessoas que queiram fazer aquilo acontecer, que queiram fazer dar certo e que lutem por aquilo. Então hoje, como que eu consigo conciliar a parte materna? Primeiro porque eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito. Hoje eu preciso viajar muito a trabalho, eu preciso trabalhar até mais tarde, a empresa está crescendo, então demanda muito da gente, né. Uhum. Então eu conto muito com a minha rede de apoio, meus pais, assim, são tudo, eles ajudam muito com as crianças, o Manu é um pai muito presente, então como ele trabalha com vendas, ele não precisa meio que cumprir um horário, então se eu preciso viajar, se eu preciso de uma reunião, ele fica com as crianças, e ele não é só aquele pai que fica com as crianças, não, ele participa, ele engaja, ele leva pra passear, ele vai brincar, ele tem uma energia que eu falo: "Meu Deus, eu não tenho", sabe? Uhum. Quando você chega em casa e você fala: "Ai, eu vou descansar agora", não, ele desce pra quadra, ele vai brincar, ele é muito presente. Então a gente se equilibra. Eu tenho muito um alinhamento de acordo com as crianças, então a gente qual que é o seu papel, qual que é o meu, as crianças ajudam em casa, cada uma tem a sua tarefa, a Júlia que é mais velha me ajuda nas tarefas com o Davi, que tem 9 anos, e aí tem, e tarefas de escola, tem futebol, e ela me ajuda como pode. A gente tem um acordo de Dia das Meninas, então tem um dia que a gente sai juntas pra passear, pra falar papo de meninas, e aí a gente vai seguindo, e eles entendem, porque eles já nasceram nesse berço de empreendedorismo, então a gente não tem uma rotina de todos os dias, almoçar aquele horário, entrar no trabalho aquele horário, final de semana tá livre, a gente não tem isso. E eles, já acostumaram, sabe, com a nossa Uhum. rotina e entendem muito. Muitas vezes eu preciso levar eles pra empresa também, levo, daqui a pouco deixo na Tá escola, tudo bem. e é isso, é vida real, nada de Eu perfeição. eu vou te falar um negócio que eu sou muito contra, eu não vou dar nem até porque nem precisa, né, mas eu não vou falar, né, não vou citar nomes aqui, mas às vezes é exatamente isso que você falou, as pessoas elas pregam um estilo que a gente sabe que não é real, né, porque depois Sim, que eu tive filhos, eu entendi o que realmente a vida a vida real, né, que é do puxada. pai, é desafiador e tudo mais. Eu na minha casa eu criei algumas regras que às vezes elas são quebradas, né, então, vou te dar um exemplo. Como eu saí 2 da manhã e voltei 1 da manhã, eu não consegui nem tomar café com eles e nem colocar eles pra dormir. Só que quando eu cheguei hoje, o que que eu fiz? Dediquei um tempo pra tomar café com eles, né. Então assim, eu tento em casa não criar compromissos antes das 9. Por quê? Porque eu acordo muito cedo, então geralmente eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, faço meus rituais lá de oração e tudo mais, vou pra academia, volto, tomo café com eles e depois eu vou pro escritório. Uhum. E à noite eu sempre tento chegar pra colocar eles pra dormir, pra ajudar. Então, assim, isso é o Rafa. Só que tem dias que não dá, é o que você falou, e tá tudo bem. Tem dias que é só a Si que faz, né? E tá tudo bem. Então a gente, primeiro, tem um alinhamento como casal, Sim, né? E aí a gente tem esse alinhamento também com os filhos. Então eu tento hoje, eu vivi uma vida de muito só trabalho, 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 trabalho. E eu entendi que vai ter momentos que a sua vida vai estar desequilibrada em alguma área. E sim, tá tudo certo, né? sim. Então, às vezes você não vai conseguir ter o melhor corpo, às vezes você não vai conseguir ter a melhor atenção como pai, às vezes você não vai conseguir, mas tá tudo bem, o que você falou, que não pode é ficar pra sempre, né? E a gente vai aprendendo conforme, né, vai passando ali os dias, porque teve um tempo que eu
me cobrava muito, porque eu trabalhava demais, eu trabalhava assim, chegava no estúdio às 8 da manhã, saía às 10 da noite, e assim, uma rotina insana de trabalho. E eu comecei a colher coisas que eu não gostaria. A Júlia começou a sentir muito, começou a ir mal na escola, começou a ficar tristinha, várias questões emocionais, e era a minha ausência. Quando eu trouxe ela pra perto, diminuía um pouco a rotina ali, levava ela pra ela fazer alguma coisa comigo, mudou. Mudei a escola dela, coloquei a escola dela pra perto, porque antes eles ficavam com uma pessoa que me ajudava em casa. Então eu só via eles à noite e de manhã Hum, saindo pra escola. Depois que eu adaptei essa rotina, melhorou muito, muito. hum, Então, assim, a gente precisa estar presente, né? hum. A gente quer aí fazer o negócio acontecer, lógico, mas o principal a gente não pode abrir mão, né? Que é a É, nossa base, que é a família. Afinal, a gente faz tudo por eles, né? é. E sabe o que que eu falo assim? Eu aproveitar que você jogou a bola pra mim aqui, eu vou puxar esse ponto e a gente vai pro segundo tempo do nosso jogo aqui. Mas pra finalizar esse primeiro momento, falando de família, e eu tô feliz por falar isso com você, porque dá pra ver que você tem uma família legal. É, no final do dia eu entendi que os filhos, eles não querem o que a gente quer ofertar pra eles. Que é o que a gente criou na cabeça que eles precisam de um presente, de uma viagem, de não sei o quê, de cara, no final do dia eles não querem isso. Eles só querem a sua presença. Ponto. Eu falo isso porque a gente criou um novo hábito agora. Eu tô reformando o sítio lá, e aí todos os finais de semana eu levo eles pro sítio. E aí esse final de semana eu fiz um negócio, eu fiz um balanço com pneu, que eu gastei R$ 120, e eu brinquei com eles numa carriola. E eles estavam extremamente E felizes. você criou memórias. E criei memórias. Sim, Ponto, é isso. é Eu isso. não precisei comprar nada contra quem compra um carrinho elétrico de 5, 10 mil reais. Não, não é isso. Sim. Eu não tô falando do. Esquece o carrinho, mas tô dizendo assim, eu não precisei comprar algo caro para que eu pudesse criar memórias. Eu fiz com o que eu tinha. Mas é muito importante falar sobre isso, Rafa, porque tem muita gente que ainda não virou essa chave, ainda não entendeu que o filho, ele precisa de você e não do que você pode proporcionar. Tem Total. muita gente que ainda não entendeu. E assim, a gente acaba depositando neles uma frustração ou um desejo que a Aí gente teve. tinha. Né? Lá na infância. Então, Aham. eu vou levar meus filhos pra conhecer a Disney. Mas você já perguntou se é o sonho deles conhecer a Disney? Às vezes é o seu e você não conseguiu, né, ter naquela infância e você quer imputar ali nas crianças, e não é assim. Uhum. Então, é um exercício diário, né? A gente se colocar no lugar deles. Eu tinha muito desafio de, assim, eu e o Manu discutindo, assim, sobre as crianças, sobre como falar, como fazer da forma correta para que eles, de fato, entendam, né? Porque, às vezes, a gente está seguindo um método que a gente acha que está dando certo e não dá. Porque não Uhum. importa o que você fala para eles, importa o que eles acreditam, o que eles sentem. Uhum. Então, às vezes a gente tá ausente, aí fala assim, mas eu te amo, eu faço tudo por você, mas não é isso que é válido. O Uhum. válido é o que ele está sentindo, né? Sim. Ele tá se sentindo amado, então Tem uma frase que diz que o amor não é o que fala, é o que faz. são as atitudes. É, a gente